Falando um pouco mais aprofundado da análise preliminar de risco, a análise preliminar de risco ela é uma análise qualitativa, ou seja, não é quantitativa, não tem medição enquanto você estiver fazendo análise preliminar de riscos ocupacionais. Por quê? Você vai utilizar a sua experiência. Em outras palavras, você vai utilizar o seu julgamento profissional para você identificar o máximo de perigos no ambiente de trabalho. Então, ela é uma análise qualitativa que ela possui a capacidade de identificar as principais situações de riscos e de estabelecer linhas de controle, linhas de ação de controle desde o início do ciclo de vida do sistema, ou seja, uma análise preliminar de riscos ocupacionais, ela deve compreender todas as etapas do fluxo de produção da empresa. Uma análise preliminar de risco ocupacional deve considerar todas as atividades que os trabalhadores realizam no dia a dia de trabalho, ou seja, todas as atividades devem ser submetidas a uma análise preliminar de riscos ocupacionais. Lembrando que é uma análise qualitativa, então quanto mais experiência você tiver, melhor será o seu julgamento profissional na análise preliminar de risco. Lembrando que na etapa de análise preliminar de risco, você não está preocupado com as medições. Você não deve estar preocupado em saber se existe algum risco baixo, médio ou alto. No programa de gerenciamento de riscos, essa etapa de análise preliminar de risco é a etapa que você deve envolver mais energia, porque é a etapa mais importante do seu programa de gerenciamento de riscos. Tanto é que, se houver uma falha no levantamento da análise preliminar de riscos, essa falha vai gerar efeitos subsequentes no seu inventário de risco e também na sua matriz de risco, que por consequência vai ter impactos no plano de ação e no desempenho de saúde e segurança do trabalho do seu programa de gerenciamento de riscos. Então, quando você, profissional aí de saúde e segurança do trabalho, seja você um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um médico do trabalho, um higienista ocupacional, um ergonomista, você, na etapa de análise preliminar de risco, não deve estar preocupado se a intensidade dos agentes físicos é baixa, média ou alta, ou se a concentração dos agentes químicos é baixa, média ou alta. Na etapa de análise preliminar de risco, a etapa de levantamento de todos os perigos que podem estar presentes nas atividades. Um exemplo bem radical aqui. Tiago, eu preciso colocar o ruído do ar-condicionado do ambiente administrativo na análise preliminar de risco? Sim, coloca. Ah, Tiago, o trabalhador ele utiliza um produto químico uma vez no ano. Eu preciso colocar isso na análise preliminar de risco? Sim, você precisa, porque a etapa de mensuração de riscos não é na análise preliminar de risco. Porém, você precisa colocar todos os perigos identificados. Então, por isso, você precisa investir muita energia na análise preliminar de risco ocupacional, porque essa sim é a etapa mais importante que você deve investir mais energia no seu programa de gerenciamento de riscos.